Olá, pessoal, vamos retomando aqui e agora começar a pensar um pouquinho na resolução da equação de segundo grau, tá? Bem devagarzinho, mas já vamos começar a pensar, né, em como achar as raízes de uma equação de segundo grau. Bom, quando nós substituímos a incógnita, né, de uma equação por um determinado número e nós encontramos uma sentença verdadeira, isso garante para a gente que aquele número é a raiz daquela equação, certo? Isso desde lá do 7º ano, quando você começou a aprender a resolver equações do primeiro grau, né? Da mesma forma, você verificava se o número era a raiz da equação, substituindo a incógnita por esse número e procurando e encontrando uma sentença verdadeira. Caso a sentença seja absurda, não. Então, vamos começar com exemplos bem básicos. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Verificar se menos 3, menos 2, menos 1 e 2 são raízes da equação x² mais x menos 6 igual a 0. A única coisa que eu fiz, peguei o meu x igual a menos 3, eu vou pegar cada um desses valorezinhos e vou substituir a minha incógnita por ele. Se eu chegar a uma sentença verdadeira, ele é a raiz da equação. Se eu chegar a uma sentença absurda, ele não é. Então, vamos lá. Vamos fazer a verificação para o menos 3. Menos 3 ao quadrado, ó, mais menos 3, menos 6. 9 menos 3, 6, 6 menos 6, 0. Sentença verdadeira. Então, menos 3, como eu encontrei uma sentença verdadeira, é a raiz da equação, correto? Agora vamos verificar o menos 2. No lugar de x, colocando menos 2. Menos 2 ao quadrado, mais menos 2, menos 6. 4 menos 2, 2. 2 menos 6, igual a 0. Falso. Uma sentença falsa. Então, menos 2 não é a raiz da equação, correto? Se eu chego a uma coisa absurda, né, a um absurdo matemático, não é a raiz da equação. Vamos testar agora o menos 1 e o 2. Fazer a mesma coisa, testar lá na equaçãozinha que foi dada para mim. Ó. No lugar de x eu vou colocar menos 1, depois no lugar de x eu vou colocar 2. Então vamos lá. Menos 1 ao quadrado, mais menos 1, menos 6 igual a 0. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0 menos 6, 0, falsa sentença. Então menos 1 não é a raiz da equação, certo? E o 2? 2 ao quadrado, mais 2 menos 6. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. Sentença verdadeira, então 2 é a raiz da equação. Muito simples de verificar, né? Então, quando eu pergunto para você se um determinado número é a raiz de uma equação, o que você vai fazer? Você vai substituir a incógnita da equação dada para você por esse número que eu estou te perguntando. Se o resultado for uma sentença verdadeira, maravilha. Ele é a raiz da equação. Caso contrário, não. Prosseguindo. Agora, o segundo exercício, eu já busquei de forma contrária. Determine o valor de k na equação 3k menos 1, x ao quadrado, menos k mais 8x, mais 10 igual a 0, para que uma de suas raízes seja 2. Eu estou afirmando para você que uma de suas raízes, uma das raízes dessa equação é 2. O que você vai fazer? No lugar de x, no lugar da incógnita, você vai colocar o 2. Então, aqui a gente tem o quê? 2 ao quadrado, 4, certo? 3k menos 1 vezes 4. Aplicando a distributiva aqui, ó, no lugar de x, coloquei 2, menos 2k, menos 16, mais 10. Distributiva novamente aqui, 12k, menos 4, menos 2k, menos 16, mais 10. 12k menos 2k, 10k. Menos 20 mais 10, menos 10 igual a 0. 10k igual a 10, k igual a 10 dividido por 10. K igual a 1. Então, para que uma das raízes seja 2, bastou colocar no lugar de x2 e resolver a equaçãozinha, descobrindo assim o valor de k. Confere? Tranquilo, né? Bom, agora vamos para a página 159 do nosso livro. Nosso livrinho sempre perto da gente, tá, pessoal? Por favor, sempre com a gente, nosso livro. E na página 159, o exercício diz assim. Agora, eu preciso dos meus olhos, então, com licença. Em 3k sobre 2x ao quadrado, mais k menos 3 vezes x menos 5 meios, com k diferente de 0, qual é o valor de k para que menos 1 meio seja a raiz da equação? Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa. O que a gente fez há pouco? A gente, no lugar de x, não colocou 2 para descobrir o valor de k, porque o exercício dizia que 2 era a raiz. Agora, no lugar de x, eu vou colocar menos 1 meio. Então, vamos lá. 3k sobre 2, menos 1 meio ao quadrado, 1 quarto, menos k menos 3 vezes menos 1 meio, aplicando a distributiva aqui. Menos k sobre 2, mais 3 meios, menos 5 meios. Distributiva novamente, 3k sobre 8, menos k sobre 2, mais 3 meios com menos 5 meios, menos 2 meios. MMC entre 8 e 2, 8.
Portanto, 1 vezes 3K, 3K, menos 4K, menos 8, igual a 0. 3K menos 4K, menos K igual a 8, K igual a menos 8. Uma equaçãozinha bem simples, correto, turma? Bem tranquila, né? Atenção apenas nos sinais, atenção na distributiva, correto? Aqui, ó, na alteração de sinal, certo? Então, isso aí tem que ficar bem ligadinho no sinal. Vamos agora para o exercício 13. Depois desse exercício 13, a gente vai para a resolução de equações do segundo grau incompletas. E a gente vai ver agora, né, nessa resolução de equação incompleta, o primeiro caso. Nós vamos trabalhar agora com o primeiro caso. Reparem, nós falamos no tempo anterior a esse, né, hoje, o que era uma equação incompleta? É aquela quando B era 0 ou C 0, ou até quando os dois eram 0. Concorda comigo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, esse primeiro caso, é o caso quando C é 0. Ó, ax² mais bx igual a 0. Eu tenho A e tenho B. O coeficiente C é 0. Toda equação de segundo grau, atenção, do tipo ax² mais bx igual a 0, quer dizer, quando C é 0, tem duas raízes reais, sendo uma delas nula. O que quer dizer uma delas nula? Uma delas vai ser igual a 0. Tá? Sempre que a sua equação for incompleta, com C igual a 0, a sua equação de segundo grau vai ter uma raiz nula, ou seja, uma raiz igual a 0. Vamos à aplicação? Vamos ao exercício 15 da página 161. Esse exercício está aqui, ó. O A vale 1, o B menos 5 e o C é 0. Então, nesse caso, quando o C é 0, nós fazemos uso da fatoração. Nós vamos usar técnicas de fatoração, correto? Como? Colocando x em evidência. Repare, ax² menos bx, né? X em evidência, x² dividido por x dá x, menos 5x dividido por x, 5, igual a 0. Então, olha aqui, eu tenho aqui um produto, né? X vezes x menos 5 igual a 0. Quando é que um produto é igual a 0, gente? Você tem dois termos. Quando é que o produto entre eles é 0? Quando um deles é 0. Ou quando x igual a 0, ou quando x menos 5 for igual a 0. Quando x menos 5 for igual a 0, quer dizer que o seu x é 5. Então, quais são as suas raízes? 0 ou 5, correto? Conjunto de solução, 0 ou 5. Perceberam? Então, o método de resolver a equação de um primeiro caso de equação incompleta, que é quando C é 0, é colocando a variável em evidência. Vamos à outra? Olha só. Nesse caso aqui, repare aquilo que eu falei no início da aula, nossa primeira aula de ontem, aliás, de hoje, né? Que a equação precisa estar na forma reduzida, tá? Então, vamos ver. Aqui ela não está arrumada, ela está toda bagunçada, né? Então, vamos arrumá-la. X mais 2 ao quadrado. Produto notável, igual a 4. Vou passar o 4 para o outro lado, vai cancelar aqui, né? Então, eu fiquei com o quê? X ao quadrado mais 4x igual a 0. Agora que ela está na forma reduzida, que eu vou ver quem é o A, quem é o B, quem é o C. A vale 1, B, 4 e o C é 0. Então, ela é incompleta do tipo do primeiro caso, com C 0. Como é que a gente resolve? Colocando x em evidência. X ao quadrado dividido por x, mais 4x dividido por x, 4. Então, vamos lá? Mesma historinha. Repare que o primeiro sempre é 0. X igual a 0, ou x mais 4 igual a 0, que passando 4 para o outro lado, x igual a menos 4. Repararam? Ó, uma raizinha sempre nula, sempre 0. Isso quando a equação é incompleta, do tipo C igual a 0. Letra C. 2x ao quadrado mais 8x igual a 0. Preste atenção, nós falamos há pouco, né? Eu falei para vocês, logo no início da aula anterior, que quando o A fosse negativo, era conveniente que você multiplicasse por menos 1 para facilitar a resolução. Existem certas técnicas de facilitação que a gente vai ter que ter, tá? Por exemplo, não é obrigado, é interessante que você tenha essas técnicas. Por exemplo, repare na letra C. Toda equação dá para dividir por 2, não dá? Então, divida. Divida. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar com valores menores, você vai facilitar a sua resolução. Então, 2x ao quadrado dividido por 2 dá x ao quadrado, 8x dividido por 2 dá 4x. Pronto. Quem é o A? 1. B, 4. C, 0 é o tipo de quê? Fator comum, colocando x em evidência. X, abre parênteses, que multiplica x mais 4.
Ou x é 0, ou x mais 4 igual a 0, novamente x igual a menos 4, né? Coincidindo a solução aqui, da letrinha B com C, correto? Letra D, vamos lá. 3x ao quadrado menos 11x igual a 0. A, 3, B menos 11. X em evidência. X, abre parênteses, 3x ao quadrado dividido por x, 3x. Menos 11x dividido por x, 11. Então, ó, x igual a 0 ou 3x menos 11 igual a 0. 3x igual a 11, x igual a 11 terços. Quais são as raízes? 0 e 11 terços. Estão reparando que quando C é 0, vamos voltar lá, ó. Quando C é 0, ó, sendo uma, tem duas raízes reais, sendo uma delas nula igual a 0, vem acontecendo isso aqui, 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 perceberam? Tá ok? Certo? Sempre 0. Aqui, repara na letra E. Menos 2x ao quadrado, menos 10x igual a 0. Você concorda que dá para dividir a equação toda por 2? Professora, por que você dividiu por menos 2? Sabe por quê? Porque dividindo por menos 2, eu divido por 2 e ao mesmo tempo é como se eu estivesse dividindo depois por menos 1 também, ou multiplicando, ou seja, eu troco o sinal do A, faço aquilo que eu falei lá na frente, que é sempre bom quando o A for negativo, né? Multiplicar a equação por menos 1. Então, dividindo por menos 2, eu também já troco o sinalzinho. Então, fiquei com o quê? X ao quadrado mais 5 igual a 0. Opa! Certo? Ah, só que perdão aqui, gente. Bota um xzinho aqui. X ao quadrado mais 5x, tá? Tá faltando um xzinho aqui. X ao quadrado mais 5x, por favor. Coloca o x em evidência. X ao quadrado dividido por x dá x, mais 5x dividido por x, 5. Então, x igual a 0 ou x mais 5 igual a 0. Que vai dar o quê? X igual a menos 5. 0 e menos 5. Confere? Ok? Tá? Por favor, acrescentem aqui na segunda linha da letrinha E, ó. Tá vendo onde está 10x? A gente dividiu por menos 2, ficou mais 5x. Faltou um xzinho aqui. Tá ok? Prosseguindo. Agora, ó, também não está arrumada. Tem denominador. Vou achar o MMC, 4x ao quadrado igual a x. Vou passar o x para lá e agora vou ver. Agora ela já está na forma reduzida. Quem é o A? 4. B, menos 1. C, 0. Então, é o caso de colocar o quê? Em evidência, correto? Em evidência. Então, o que a gente vai fazer aí? Vai colocar em evidência o nosso x. E a gente vai ter o quê? X, abre parênteses, 4x menos 1 igual a 0. Ou x igual a 0, ou todo esse parênteses, 4x menos 1 igual a 0, que é 4x igual a 1, x igual a 1 quarto. Então, minhas raízes são 0 e 1 quarto. Confere? Repare que vai se mantendo. Sempre que o C é 0, que a equação incompleta com C igual a 0, vai se mantendo quem? Uma das raizezinhas nula, correto? Letra G. Letra G. 6x ao quadrado igual a 5x. Repare que o meu primeiro passo é botar na forma reduzida. A minha equaçãozinha de segundo grau, para ela começar a ser resolvida, ela tem que estar na forma reduzida. Tá? Ela não pode estar bagunçada. Eu tenho que estar com ela toda arrumadinha. Então, 6x ao quadrado menos 5x igual a 0. A, 6, B menos 5, C, 0. Então, vamos colocar o x em evidência. X, abre parênteses, 6x menos 5. X igual a 0, ou 6x menos 5 igual a 0. Passando o 5 para o outro lado, 6x igual a 5. X igual a 5 sextos. Raízes, 0 ou 5 sextos. Conferiu? Tranquilo? Tudo bem? Letra H. 3x ao quadrado mais 3x igual a 0. A3, B3, C0. Olha só, essa eu não dividi por 3. Professora, você não disse que é bom dividir para facilitar? Sim, é. Mas aí eu não dividi de propósito, só para você perceber o seguinte, que mesmo que você não faça essa divisão para simplificar, mesmo que você não faça, não vai alterar, tá? Ou seja, que não é obrigatório que você faça, que é apenas uma forma de facilitar a sua resolução, ok? Então, de propósito, eu deixei assim. Só que aqui quem ficou em evidência, quem foi? 3x. 3x ao quadrado dividido por 3x dá x, mais 3x dividido por 3x, 1.
Então, ou x igual a zero, sempre assim, ou pego o parênteses, x mais 1 igual a zero, que vai dar x igual a menos 1, correto? Menos 1. Raízes 0 e menos 1. Confere? Tranquilo, gente? Vamos para a letrinha I. MMC, para arrumar nossa equação, MMC4. Então, aqui vai dar 3x ao quadrado menos... Perdão aqui, gente, aqui é menos 12x. Ah, perdão, aqui é 5, tá? Por favor, não é 3x, é 5x. Me perdoem, tá? 5x aqui. Dá uma olhadinha no seu livro, tá lá no livro. 5x, tá? É o exercíciozinho, a letra I, menos 5x. Por isso que deu 20x, tá? Então, aqui é menos 5x, menos 20x, igual a zero. Coloquei os... Ó, A vale 3, B menos 20, C 0. X evidência, 3x menos 20 igual a zero. X igual a zero, ou 3x menos 20 igual a zero, 3x igual a 20, x igual a 20 terços. 0 e 20 terços, ok? Por favor, aqui, 5x. Olha só no seu livrinho lá, tá? Letra I, 5x. Tudo bem? Podemos continuar? X mais 3 ao quadrado igual a 9. Mais uma vez, o nosso amigo produto notável, né? Ele é realmente, assim, inseparável da gente, né? Ele é bem inseparável. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 9. Ao passar esse 9 para lá, a gente cancela e chegou numa equação incompleta. A vale 1, B vale 6 e o C vale 0. X sendo colocado em evidência, x que multiplica x mais 6. Ou x é igual a 0, ou x mais 6 igual a 0. Conferiu? Que vai dar, passando o 6 para o outro lado, x igual a menos 6, ok? Então, a gente tem x igual a menos 6, certo, gente? Agora, eu coloquei como curiosidade o exercício 18. Deixa eu voltar para falar para você, para trocar aqui na letrinha I, tá? 3x ao quadrado sobre 4, menos 5x aqui, por favor. Então, vamos lá. O exercício 18. Coloquei de propósito, sabe por quê? Apenas para lembrar um pouquinho a sua memória. Lembrar o quê? Lembrar que é o MMC de expressões literais que você aprendeu lá no 9º ano, né? Então, esse MMC aí, ó, x ao quadrado menos 9, né? Ele é um produto notável, terceiro caso, né? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, a gente fatora quando as expressões literais, ó, quando os denominadores são expressões literais, a gente fatora os denominadores, né? E quem é o MMC? Concorda que o único denominador que precisa ser fatorado aqui é esse, né? Fatorei a diferença de 2 quadrados. E depois que a gente fatora, o MMC vai ser o produto dos fatores. Olha quem é o MMC. X mais 3 vezes x menos 3. Então, aqui eu vou multiplicar por 1, porque já é o próprio MMC, né? Aqui por x menos 3, aqui por x mais 3, tá? Então, vamos lá, 1 vezes 10, 10, mais x mais 4 vezes x menos 3, igual a x mais 2 vezes x mais 3. 10, aqui, olha, o que eu fiz aqui foi apenas a distributiva, nada além, ó, tá? Cancelei, vou passar todo mundo para o primeiro membro. Menos 3x mais 4x, menos 3x, menos 2x. Reparou que o x ao quadrado desapareceu, gente? Certo? Então, olha só. Preste atenção. Virou uma equação de quê? De primeiro grau. Então, eu fiquei com menos 3 mais 4, 1. Menos 3, menos 3 mais 4, 1. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4x, igual a 6 menos 10, menos 4, com mais 12, 8. Olha lá, meu A negativo, multiplico por menos 1. Mas é o A da uma equação que do primeiro grau. Então, é lógico que nesse caso eu não vou achar duas raízes em hipótese alguma. 4x igual a menos 8, multiplicando por menos 1. X igual a menos 8 quartos, ou seja, x igual a menos 2. Eu fiz questão de fazer esse exercício aqui, finalizar nossa aula hoje com esse exercício, para relembrar um pouquinho você, lá do 8º ano, né? O MMC de expressões literais, ok? Bom, amanhã a gente continua com mais equações incompletas, resolução, com outro tipo, tá bom? Esse foi o caso do B igual a 0, perdão, C igual a 0, onde uma das raízes era sempre nula. Amanhã nós vamos trabalhar com B0, ok?
Um beijo, até amanhã.